Uma outra maneira de construir soluções por séries em vez de trabalhar com expansões de Taylor localmente em torno de alfa igual a zero, a gente pode olhar para séries integrais, que é uma maneira muito utilizada em mecânica quântica para lidar com esse tipo de problema, para determinar a evolução temporal de um sistema, por exemplo, que nesse contexto recebe o nome de série de Dyson. Então eu vou chamar isso aqui de série de Dyson clássica. Não é exatamente a série de Dyson, mas ela tem exatamente a mesma forma. Qual que é a ideia? Eu poderia escrever essa relação aqui de variação de alguma função em termos de um parâmetro, só que para uma transformação infinitesimal, olhando na vizinhança, não de alfa igual a zero, mas de alfa com um certo valor. Eu posso escrever delta. O alfa, eu vou escrever até de outra maneira. Um Uzinho de alfa mais delta alfa. Isso aqui é a mesma coisa que U de alfa, mais delta alfa vezes du de alfa. Só que calculado em alfa, não em zero. Esse du de alfa ele vai ser o colchete de Poisson de U de alfa e G, onde G é o meu gerador infinitesimal das transformações. Então, agora eu boto o... Eu nem preciso fazer isso, na real. Bom, escrevendo dessa maneira, eu poderia integrar essa relação aqui entre a derivada de U em relação a alfa e o colchete de Poisson. Vou escrever isso aqui melhor. Du de alfa é igual ao colchete de Poisson de U de alfa e G. E aí eu integro dos dois lados. Eu vou ter o de alfa menos o de zero. Isso aqui vai ser integral de zero até alfa do colchete de Poisson de U de alfa com G de alfa. Não precisa começar no zero, pode começar em qualquer valor e aí isso teria que ser substituído aqui, né? Bom, só que é possível reclamar dessa fórmula porque a minha solução U de alfa depende da integral de U de alfa. Então eu preciso saber quem é U de alfa para eu achar quem é U de alfa. É um Ouroboros, né? A cobra que come a própria cauda aqui. Essa é uma integral que está fazendo isso. Então, o que eu vou fazer vai ser substituir o de alfa aqui dentro e ver o que acontece. Já que o de alfa é a solução. Esqueci de botar um linha, está integrando em relação ao alfa linha, para não confundir. Bom, então o meu U de alfa ele vai ser um U de zero, que eu vou só chamar de U, tá? Por simplicidade. Mais a integral de zero até alfa do colchete de Poisson de quem? Agora eu substituo o U de alfa, que é U, meu U de zero, mais a integral de zero. Só que aqui é U de alfa linha, então tem que ser integral de zero até alfa linha, vezes integral do colchete de Poisson de U de alfa 2 linhas com G. Tudo isso integrado em alfa 2 linhas. Só que isso tudo está dentro de um colchete de Poisson aqui,
que eu estou tomando com o meu gerador. Então, a gente não pode esquecer disso. Essa expressão parece um pouco feia, mas a gente pode organizar os termos. E aqui perceba que vai ter um colchete de poção de U com G. E aqui vai ter um colchete de alfa 2 linhas com G, depois com G de novo. Então, nosso U de alfa, ele vai ser quem? U mais integral de 0 a alfa do colchete de U com G de alfa', mais a integral de 0 até alfa e a integral de 0 até alfa' do colchete de U de alfa 2 linhas com G, e isso tudo com G novamente. Integrado em d alfa', d alfa 2 linhas. E a gente pode fazer novamente esse procedimento, substituir alfa, U de alfa, aqui para U de alfa 2 linhas. E isso vai entregar uma integral tripla, uma integral quádrupla, e assim a gente consegue construir uma solução em série para U de alfa, que é o seguinte: U de alfa vai ser o meu U0 mais a integral de 0 até alfa do colchete de U com G integrado em alfa', mais integral de 0 a alfa com a integral de 0 a alfa' do colchete de U com G novamente, integrado em alfa', alfa 2 linhas. E aí vai ter uma integral tripla do colchete triplo, U com G, com G, com G de novo, e assim por diante. E aí, você pode perceber, pô, beleza. Essa integral aqui, o integrando não depende de alfa, né? Porque esse U é o cara no momento inicial. No momento inicial não, com alfa igual a 0. O cara sem ter as transformações sendo feitas sobre ele ainda. Então, isso aqui sai da integral, fica a integral de d alfa', que dá simplesmente alfa. Então, esse cara vale U mais alfa colchete de Poisson de U com G. Aqui a gente vai ter integral. Primeiro de alfa 2 linhas. Botei 3 linhas aqui, isso está errado. Então, a integral de alfa 2 linhas de 0 a alfa' vai me dar alfa'. Então, a gente vai ficar com a integral de alfa', de alfa'. Isso vai me dar alfa ao quadrado sobre 2. Colchete de U com G. Com G. E assim por diante, perceba que essa série aqui é exatamente a mesma série que a gente obteve fazendo a expansão de Taylor para alfa igual a 0. Então, no final das contas, o resultado é igual e tem que ser igual mesmo, senão tem algo errado. Só que, fazendo desse jeito, a gente pode perceber, pô, talvez essa série não convirja, porque no final eu vou ter uma integral. Se eu não fizesse a série infinita, né, eu teria uma integral que teria o colchete com o termo de alfa aqui, o de alfa com várias linhas. Então, eu conseguiria saber se a série está convergindo ou não, porque eu sei exatamente como isso deveria comportar para termos grandes, que é algo que eu não consigo fazer no série de Taylor, porque a série de Taylor só consegue perceber o comportamento local das coisas. Então, essa é uma maneira de ver se a sua série que você está resolvendo o problema, ela converge ou não. Isso depende do problema, talvez não seja necessário, mas é bom saber.